A gente vai dar continuidade à nossa série, né? Sobre Daniel 2 e chegamos à nossa sexta noite. E eu acredito que tem sido uma bênção receber mensagens, pessoas conversando comigo, tanto da igreja como de fora. E assim, está sendo edificante. Tenho a certeza que o próximo será melhor em nome de Jesus. Amém? É, Deixa eu só me organizar aqui porque eu esqueci na correria, acabei esquecendo o passador. Mas é uma noite especial pra gente, né? Receber pessoas queridas aqui, visitantes, membros, crianças, né? É bênção de Deus. E durante essa semana foi isso. Foi essa mistura de emoções, né? Quando chovia, ficava um clima meio assim, né? Porque a gente sabe, para sair de casa chovendo, para quem tem criança, é complicado, mas graças a Deus foi muito bom todas essas noites, em nome do Senhor Jesus. Então, dando continuidade, o nosso tema de hoje é o reino de. E a gente vai começar agora. Quando a gente estava estudando ontem sobre o reino de ferro, lembra que eu estava falando sobre porque Deus disse que o ferro representaria o reino seguinte? E ontem eu expliquei um pouco sobre isso aqui. E olha que interessante que diz aqui, ó. Roma conquistava uma nação, impunha um governador romano com autoridade total, ignorando os líderes locais. Tributos pesados eram cobrados, levando muito à miséria ou à escravidão. A romanização era forçada. A língua, a cultura e a religião locais eram suprimidas em favor dos costumes romanos. Então, quando a Bíblia diz que esse poder era um poder de ferro, porque quando ele governava, ele governava com um pulso forte, com um pulso firme, ele humilhava. Só que o interessante, irmãos, é que de todas as nações que o Império Romano governava, poucas exceções tinha que você poderia adorar o seu Deus. E entre essas poucas exceções, os judeus estavam incluídos. Eles conseguiram, como é que eu posso explicar aqui para vocês? Eles conseguiram convencer o poder romano de que permitirem que eles pudessem seguir a sua cultura judaica tranquilamente. Você percebe que hoje a gente não faz o Enem no sábado? A gente hoje não vota no sábado. Você já imaginou, já parou para pensar por quê? Por causa das minorias. Existem leis para isso. E aqui dentro desse contexto, a escravidão acontecia, só que não era apenas a escravidão, não era apenas ser conquistado. A história diz que você era forçado a pagar tributos, a ser oprimido e tudo mais. Por isso, era considerado um governo de ferro, duro. E continuando aqui, tropas ocupavam as cidades e qualquer resistência era esmagada com violência brutal. Crianças e mulheres eram levados como escravos e o povo era constantemente tratado como inferior. Roma se colocava acima de todas as nações. O cidadão romano tinha, como é que eu posso falar aqui para vocês? Tinha direitos especiais. Vocês lembram por que foi que Paulo não foi para a cruz? Alguém lembra? Paulo não foi para a cruz porque ele tinha um título de cidadão romano. E ir para a cruz era uma humilhação. E nenhum romano poderia ir para a cruz. Nenhum cidadão romano poderia enfrentar a cruz. Por isso que ele foi decapitado. Se ele não tivesse essa cidadania, com certeza eles teriam crucificado Paulo. E aqui diz assim, Roma não apenas dominava politicamente, mas humilhava culturalmente, destruindo a identidade e o orgulho das nações conquistadas. Tanto é que, como eu falei ontem,
Zaqueu era odiado e todos os cobradores de impostos, que eram judeus, que se aliavam ao poder romano. Eles eram vistos como inimigos do Estado, da nação, e inimigos de quem? De Deus. Eram proibidos de frequentar as festas religiosas, de entrar no templo e tudo mais. Então essa era a forma que esse poder reinava. E agora a gente começa, né? O sermão de hoje, como nas noites anteriores, o significado do sonho. Então, eu peço a vocês que já abram a Bíblia aí, em Daniel 2, versículo 41. Eu vou me organizar aqui também. Não. Que essa noite o teu Santo Espírito possa se fazer presente no meio de nós. E mais uma vez ele venha nos instruir, nos ensinar. Que ele possa ser o mensageiro, o pregador, o nosso professor essa noite. Pai, que o Senhor venha abençoar as pessoas que aqui se encontram, as que moram perto, as que moram mais longe. Que o Senhor derrame sobre essas vidas, sobre essas casas, sobre essas famílias, Pai. Bênção sem medida. E que essa noite, mais uma vez, que tudo que possa acontecer aqui, de louvor, oração, no momento da palavra, tudo, que seja para a tua honra, para a tua glória. Tudo isso nós te agradecemos pelos méritos daquele que vive e reina para sempre, o Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. Então diz assim, ó. E ele continua agora explicando os pés, né? Praticamente quase a última parte do sermão. Ele fala assim: quanto ao que viste dos pés, dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, esse será um reino dividido. Mas haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro. Como viste, o ferro misturado com o quê? Com o barro. Vocês percebem que, mais uma vez, eu sempre destaco o texto, coloco algumas cores, porque são os pontos principais que nós iremos estudar essa noite. Você percebeu que até agora, desde a cabeça de ouro, do peito, dos braços de prata, o quadril de bronze e as pernas de ferro, até esse exato momento aqui, Deus estava usando Daniel para explicar somente o quê? Só metais. E cada metal desse aí representava o quê? Um poder político. Então, olha, interessante. O poder babilônico, depois o poder medo-persa, depois o poder grego, depois chegamos ao poder romano, mas quando nós chegamos nessa parte dos pés, acontece algo diferente. Vai surgir o que aqui? O que é que está em verde ali na tela? Barro. Vai surgir o barro. Anotem aí, viu? Se ligue. Então surge o que? O barro. E dentro desse contexto aqui, uma outra coisa que ele vai nos explicar no texto é essa parte aqui, ó, que está em amarelo ali. Que nome está ali? Dividido. O que é uma coisa dividida? É uma coisa que está separado, né? E nós iremos estudar ainda hoje por que Deus colocou esse nome, o quê? Dividido. É muito, mas é muito interessante, porque é uma coisa, irmão, dos nossos dias. O pastor Mark Phillip, ele fez uma série como essa lá atrás, e ele falava assim: a profecia não adivinha. Deus não trabalha com adivinhação.
Nosso Deus sabe. Amém? Por isso, a profecia sabe. E aqui, ó, uma das características dos pés da estátua era que tinham ferro, mas nós temos um novo elemento aqui, o barro. Só que o texto diz que eles estão o quê? Divididos. E isso é muito, mas é muito importante. Olha que interessante. Deixa eu só me tentar aqui rapidinho. Aqui, pronto. O que indica o ferro? Lembra que eu comecei a introdução falando o que era o ferro? O que representa? Isso, força. Então, o ferro nos pés da estátua representava força. E quando nós olhamos para os pés dela, as pernas tinham ferro, mas nos pés também tinha o quê? Ferro. As pernas tinham ferro e os pés também tinham ferro. Só que aí vai surgir o quê? O barro. Quer dizer que esse poder vai ter alguma coisa do poder anterior. E que coisa é essa que ele vai ter, que ele vai herdar? Aí a gente vai estudar sobre isso. Agora, quando Roma caiu, não foi como aconteceu na Babilônia, quando Ciro desviou as águas do rio Eufrates, que entrava em Babilônia, e por ela entrou dentro da cidade de Babilônia e conquistou Babilônia. Não foi assim. Tampouco, como a gente viu algumas noites atrás, quando o exército medo-persa lutou contra o exército de Alexandre. Não foi assim, esse confronto assim individual. Lembre-se que a estátua tem quantos dedos? 10. 10. E isso é muito, essa informação ela não está aqui por acaso. O que aconteceu foi o seguinte: 10 nações se uniram para lutar contra o poder de Roma. Só que antigamente eu pensava assim, que eles se juntaram e foram lá. Mas não foi assim. Essas revoluções aconteceram dentro dos seus próprios territórios. Por exemplo, o que é hoje a França, no passado, era um território romano. E lá, vamos dizer, os habitantes naturais da França lutaram contra o poder romano lá e conseguiram o quê? Vencer. Agora, por que eles conseguiram vencer? Porque o maior exército que tinha até então era o romano. Sabe por quê? Eu vou explicar. É perfeito. Quando acontecem essas guerras, elas vão acontecendo simultaneamente. Ao mesmo tempo. Aí ficava difícil dividir o exército para atacar contra uma cidade. Roma sempre prevaleceu porque ela fazia isso. Se um país entrava em guerra contra eles, em revolução, ele pegava o exército e ia lá. Mas agora, o que acontecia agora? Eram várias revoluções ao mesmo tempo. E não tinha como, não tinha demanda para conseguir o quê? Defender o território. Então, eles foram perdendo a força e foram automaticamente derrotados. E foi mais ou menos assim que ela deixou de ser o poderio que era no passado. Mas olha aqui que interessante agora o versículo 42. Olha o que diz o versículo 42. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim uma parte do reino será forte e a outra será o quê? Frágil. Olha que interessante. Um lado vai ser forte. O ferro representava o quê? A força, o poder político. Agora, o que nós vamos estudar agora aqui é o seguinte. E o barro seria o quê? O que seria esse barro aí nessa história? Deixa eu só fechar essa parte aqui para vocês. O que é isso aqui? Um mapa. Um mapa. Um mapa. E aqui nós temos o mapa do que é a Europa hoje. Mas deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Olhando para esse mapa, olhem bem. Professor de História, todos aí são países de alto escalão ou existem países fracos aí? Existe. Menores, fraco no exército,
Fraco no poder econômico. Fraco em quê? Que mais? Isso. O que acontece? Irmãos, aqui são as nações que se juntaram para lutar contra Roma, dentro de seus próprios países. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui nós temos uma ideia. Todo esse território aqui um dia foi dominado pelo poder romano, até que aconteceu a Revolução. Olha que interessante aqui em cima. O território que é a Tunísia, região dos vândalos, tribo que foi o quê? Extinta. Eles deixaram de existir, mas o território continua até hoje. Beleza? Vão gravando ensinamento porque isso é importante lá na frente. Já a Croácia, região dos ostrogodos, tribo extinta. Não existe mais, mas a região continua lá, onde era a nação. Agora, essa aqui foi extinta assim de forma sem ficar território algum, que foram o quê? Como era, Jane? Érulos, sem equivalente moderno. O que significa sem equivalente moderno? Significa que hoje não tem um território, não tem uma nação que você possa dizer, eles moravam aqui. Não existe. Acabou. Então, olhando para essa história aqui, quando a Bíblia diz, eu vou botar aqui o texto, vou botar o texto, quando a Bíblia diz assim, ó, uma parte seria forte, a outra seria... Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Quem é mais forte economicamente, Portugal ou Alemanha? Quem é mais forte em questão de exército, Portugal ou a Inglaterra? Entendeu? Por quê? Por um lado seria forte e por outro seria frágil, seria fraco. Mas, bom, sabendo disso, agora falta uma questão. O que é o barro? O que é o barro aqui? Abra sua Bíblia aí. Não vai estar aqui nos slides, eu não coloquei. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 64, a partir do versículo 8. Criança, se liga aí, viu? Se liga nessa passagem aí. Isaías 64. Amém? Diz assim, ó. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro. Tu és o oleiro. Todos nós somos obras das tuas. Então, quando a Bíblia vai falar de barro, quando a Bíblia toca nesse tema, isso significa o quê? É algo religioso. Então aqui nós vamos ter um poder que um lado era político
e o outro era religioso. Um poder político, religioso. Alguns estudiosos judeus, lá atrás, eles têm colocado que esse poder religioso seria o cristianismo. E aí? É? Tá certo, é perfeito, é o cristianismo. Mas existem várias vertentes do cristianismo. Várias vertentes. Existe o cristianismo protestante e existe o cristianismo. Eu não queria ouvir essa. Não era nessa linha. Pronto. Existe o cristianismo protestante e existe o cristianismo o quê? Romano. Preste atenção nisso aqui. Porque quando a gente for olhar esse próximo versículo, ele vai ser fundamental para que a gente possa entender que rumo da história nós estamos indo. Olha aqui. Só voltar aqui. Pronto. Gente, preste atenção nesse texto que é desse livro aqui, eu achei muito pertinente para o momento. Diz assim, ó, a referência ao barro, portanto, tem forte conotação religiosa. Temos boas razões para crer que o barro na base da estátua representa um poder da natureza religiosa, embora associado ao poder político simbolizado pelo ferro. Então, é um poder que está junto com o poder político. É um poder político religioso. E agora, abra sua Bíblia aí, em Daniel 7, versículo 25. A informação que eu tenho para dizer para você essa noite é o seguinte: o sermão vai começar agora. Tudo isso aqui era uma introdução para esse momento. E que Deus nos abençoe. Todo mundo achou? Preste atenção aqui, ó. Amém? Como dizia o finado, corta para mim. Diz assim, ó: falará palavras contra o Altíssimo e oprimirá os santos do Altíssimo. Procurará mudar os tempos e a lei. Note que a lei não está no plural. O tempo tá, mas a lei, isso é muito importante. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. No texto, existem duas palavrinhas que estão destacadas. Quais são? Tempos e lei. Para que a gente possa entender isso aqui, é o seguinte, irmãos. Quando Moisés subiu ao monte Sinai, quantas leis Moisés recebeu da mão do próprio Deus? Quantas? Uma. Você falou uma aí. São 4 leis que ele recebeu da mão, ele recebeu de Deus. 4. Porém, uma foi que Deus assinou com a sua própria mão. A primeira lei que ele recebeu, nós temos a lei civil, nós temos a lei cerimonial, nós temos a lei de saúde e, por fim, que lei nós temos? A lei moral. Entendeu aqui? Quando Moisés subiu ao monte, ele recebeu de Deus 4 leis. Nós temos a lei civil. O que significa a lei civil? A lei social, né? Cidadania. Nós temos a lei de saúde, coma isso, não coma aquilo. Nós temos a lei cerimonial, porque ele disse: construa para mim um tabernáculo, para que eu possa habitar. E por último, qual foi? A lei? A lei moral, também conhecida como o quê? Como os 10 mandamentos. Muito importante.
Olha isso aqui. Grave isso aqui. Os tempos e a... Agora vamos passear pela Bíblia. Primeiro, abra sua Bíblia em Deuteronômio 33, versículo 2. Antigamente, nós éramos conhecidos como o povo da Bíblia. Talvez hoje a gente é conhecido pelo povo da preguiça, né? De estudar a palavra de Deus. Mas abra sua Bíblia em Deuteronômio 33, versículo 2. Amém? Diz assim, ó. Ele disse, o Senhor veio do Sinai e do Seir, raiou sobre eles, resplandeceu desde o monte Parã e veio com um número imenso de santos. À sua direita havia fogo da lei para quem? Para eles. Agora, no capítulo 4, versículo 12, estou construindo a minha argumentação para explicar para vocês. No capítulo 4, versículo 12, do mesmo livro de Deuteronômio, vou esperar vocês abrir, porque é importante demais para a gente entender todo o contexto aqui. Só voltar um pouquinho. E nós temos todo o tempo do mundo. Graças a Deus começamos cedo hoje. Olha. Amém, igreja? Amém. Quando você achar também, diga assim, amém. Aí eu já leio aqui. Diz assim, ó. Diz assim, ó. Do meio do fogo, preste atenção. Do meio do fogo, o Senhor Deus falou com vocês. Vocês ouviram a voz dele, mas não viram ninguém. Só escutaram o quê? A voz. O que significa isso? Gente, é perfeito. Toda essa manifestação que está acontecendo, toda essa manifestação aqui acontece na hora que Deus entrega para Moisés a lei moral. Aí você me pergunta, e o que tem a ver, meu amigo, com isso que você está falando? Tem muito a ver. Olha para isso aqui, ó. Irmãos, esse texto está escrito em hebraico em cima. E esse outro texto também está escrito em hebraico embaixo. Nós temos Daniel 7:25 e nós temos Deuteronômio 32, 33, versículo 2. O que nós temos aqui? Alguma coisa chama a atenção de vocês nesses dois textos? Eu deixei ali. Exatamente. Aí você me pergunta, e o que significa isso? Deixa eu explicar para vocês agora para ficar mais claro. A palavra que está aqui em hebraico significa dat. Ó, dat. Bota para mim, silêncio, ó. A palavra é dat. Significa lei, decreto, ordem legal ou estatuto. É um termo que no hebraico bíblico é o quê? Muito raro. Aí você pergunta, deixa eu voltar aqui. E o que significa isso? Significa, meus queridos e minhas queridas, que em toda a Bíblia, essa expressão date, ela só se repete duas vezes. Primeiro, quando Deus aparece na manifestação sobrenatural, com os 10 mandamentos, e agora quando Daniel diz que esse poder político e religioso iria mudar a lei. Mas que lei? Não é a lei de saúde, não é a lei civil, não é a lei cerimonial, porque essa foi finalizada lá na cruz. Mas a lei que esse poder político e religioso dos pés da estátua iria mudar era a própria lei de Deus. Gente, quando está acontecendo quando Moisés está escrevendo o capítulo 33, o versículo 2, sabe o que está acontecendo aqui? Por exemplo, quando alguém vai ser apresentado, como é o ambiente que ele vai ser apresentado? Alguém imagina? Deixa eu ver aqui. Qual exemplo eu poderia dar para vocês entenderem? Um exemplo bem mais objetivo do nosso meio. Vou falar no meio dos meninos aqui do futebol. Pronto. Se eu não estiver enganado, eu não lembro o ano.
Mas quando o Cristiano Ronaldo foi ser apresentado no Real Madrid, eu não lembro o ano, não sei se foi 2014, não foi 2014, não, acho que foi 2013. No ano que ele foi apresentado no Santiago Bernabéu, 2013, o estádio estava lotado para receber ele. Então, isso aqui é o quê? É um sinal de quê? Que a pessoa que está ali é o quê? Importante. Então, quando nós vemos essas manifestações aqui do fogo, Deus falando, quer dizer que essa lei para Deus é algo extraordinário. É Deus se apresentando, essa é a minha lei. E ela vai separar vocês desse mundo. Daniel pega, eu vou. Daniel pega e diz: ó, sabe o date que Moisés recebeu das mãos de Deus, a lei de Deus, a lei moral, esse poder iria jogar ele por terra. É a Bíblia falando, Daniel dando um alerta. Ele gastou mais tempo para explicar essa parte do que qualquer outra, de qualquer outro metal. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui a vocês. Essa mudança não aconteceu no reino de Nabucodonosor, nem de Ciro, nem de Alexandre, nem de Roma dos Césares Augusto, mas está acontecendo agora nos nossos dias. Só que hoje o barro está o quê? Do ferro dividido. Mas a história diz que vai chegar um momento lá em Apocalipse que eles vão o quê? Se juntar. E será de fato um poder político, religioso contra os filhos de Deus. E aqui nós temos aqui, ó. Nós temos esse poder mudou o horário dos dias e mudou o quê? O calendário. E tirou não da Bíblia, mas da doutrina a lei moral. E que poder foi esse? Se não Roma. Não a Roma paga, não a Roma imperial, perfeito, Jefferson, mas a Roma papal. Sabia que você está no lugar certo essa noite? Vocês poderiam estar em qualquer lugar, mas você consegue imaginar que Deus sonhou com cada um de vocês aqui, Ele preparou tudo para que hoje você entendesse o que está acontecendo aí fora. Olha que Jesus, lá em Mateus, olha o que Jesus falou sobre mudar os tempos e a lei. Olha o que Jesus falou. Em Mateus 5,18. Olha o que ele falou. Amém? Diz assim, ó. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da onde? Da lei. Nem a menor letra, nem qualquer acento. E assim será até o fim de todas. Então o próprio Jesus está dizendo para o seu povo, está alertando, olha, nada vai ser tirado. Tipo assim, eu não estou autorizando ninguém a fazer isso. Porque até que chegue o fim de todas as coisas, nada será alterado. Nada será mudado. E Deus nos dá pistas para onde deveremos ir. Ou em que ambiente nós devemos estar. Lá em Apocalipse 12, do versículo 16 e do versículo 17, fala assim: a nova Roma persegue o povo de Deus. Olha aqui, ó. Mas a terra ajudou a mulher, pois a própria terra abriu a boca e engoliu a águia que tinha saído da boca do dragão. O dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o restante dos descendentes dela. Isto é, essa parte que é crucial para vocês aqui, para mim essa noite. Aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus.
Quem entregou a Moisés os 10 mandamentos? Quem? Na pessoa de quem? E a gente se atente com relação a isso, porque o poder do inimigo, ele vai atacar o restante, os que sobraram do povo de Deus. Aí, João diz, mas quem é esse povo? Quem é o povo de Deus? Quando a gente quer ir para um lugar, o que é que a gente pede? Você não sabe. O que é que você pede? Manda para mim sua localização, né? Aí você vai e manda, né? Aí você vai. É ali vai entrar à esquerda. A 500 metros, vire à direita. Naquele dia nós errou, viu? Gente, isso daqui é a localização do céu para mim, para você, para o lugar onde nós devemos estar. Porque só é remanescente fiel, só é de Jesus quem obedece os seus mandamentos. Quem não vive na prática da obediência a Deus, que ensina que os mandamentos de Deus não devemos mais guardar, ele não está sendo usado pelo poder do Espírito Santo, pelo contrário. Ele está sendo usado por outro Espírito, mas não pelo Santo. Então, olhe para a Bíblia. E na Bíblia nós encontramos a direção para a minha, para a sua, para as nossas vidas. E Deus está apontando exatamente que este local, essa noite, é o lugar que você tem que permanecer até que ele volte. Porque esse é o lugar que permanecerá eternamente. Porque eles são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. Amém por isso? Olha aqui. Gente, aqui é algo fantástico. A ferida mortal. Em Apocalipse 13, versículo 3, fala assim: uma das cabeças do monstro parecia que tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida havia sarado. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu quem? O monstro. Isso aconteceu quando o general de Napoleão fez o quê? Prendeu o Papa. Porque até aquele momento, Roma tinha um poder político e tinha um poder religioso na mão. E toda a Europa era o quê? Era submissa ao poder religioso, político romano. Até que Napoleão prende o Papa. E ao prender o Papa, a igreja recebe um baque, uma ferida. E que ferida é essa? Ela perdeu a força. Agora as nações tinham poder para se manter nos seus países, nos seus lugares. E de lá para cá, o texto diz que a igreja, ela vem se recuperando e vem ganhando força novamente. Só que dessa vez, quando ela tiver novamente os poderes em sua mão completo, não vai ser apenas na Europa. O Apocalipse diz que esse poder enganará o mundo todo, menos aqueles que escolheram permanecer guardando os mandamentos de Deus e sendo testemunhas fiéis de Jesus. Daniel 2:43. Por que Deus usou barro e ferro para apresentar os pés de estrada? Eu já falei, vou andar aqui. Nós estamos chegando na parte final do sermão. Jesus se importa com quem? Com você. De fato, ele se importa com cada um de nós. Olha para isso aqui, ó. Primeira coisa, no capítulo 12 de Lucas, versículo 7, ele diz: até os cabelos da vossa cabeça estão o quê? Todos contados. Não tem mais, pois valeis mais do que muitos passarinhos. Primeira coisa, você é tão importante para Jesus que todos os seus cabelos estão o quê? Contados. Alguém sabe me falar quantos cabelos eu tenho? Alguém sabe aqui? Alguém sabe? Eu não sei também, mas ele sabe.
Uma outra coisa, lá em Isaías 40, versículo 26, fala assim: olhem para o céu e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que faz sair em ordem, como um exército. Ele sabe quantas são e chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são tão grandes que nenhuma delas deixa de responder. Irmãos, olhe para a estrela do céu. A gente não consegue contar nem de um terço. Mas a Bíblia diz que Deus conhece cada uma delas. E Ele chama ela. Cada uma delas tem o seu próprio nome. Para finalizar aqui, em Apocalipse 19:16, diz assim, ó: na capa e na perna dele estava escrito o nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando. Mas se o nosso Deus cuida de um simples pardal, imagina de você, que até os cabelos da sua, da minha, das nossas cabeças, Ele sabe. Olhe para o céu. Nós não conseguimos contar, nem com a nossa alta tecnologia que nós temos hoje, as estrelas que estão no céu. Mas Ele que as criou, conhece cada uma delas pelo seu próprio nome. Esse Deus que cuida das estrelas, também Ele cuida da sua vida. Ele se importa com você, porque Ele não é qualquer um, não. A palavra de Jesus diz que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E que essa noite você possa permitir que o Rei da Glória pegue nas suas mãos e leve você para casa. Porque o seu lugar não é aqui. Porque todos esses impérios que surgiram na história desse mundo, todos desaparecerão. E nem pó vai sobrar. Mas aqueles que estão agarrados na rocha, que amanhã a gente vai estudar, eterna, que é Cristo Jesus, esses permanecerão e prevalecerão para todo sempre. Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Ele nos conceda um sábado como agora, bom. E viu Deus que era muito bom. Amém? Vamos lá? Pronto. Com essa certeza de que até os cabelos da nossa cabeça é contado, né? Possamos clamar Jesus nos nossos momentos de aflições e também lembrar de Jesus nos momentos alegres. Amém, meu Em irmão. Deus todo o seja tempo louvado. precisamos lembrar de Jesus. Ore por mim que eu estou quase encerrando aqui. Louve conosco se souber, e se não souber, que o Senhor fale ao teu coração da mesma forma. Eu quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração. Declaro que a esperança e liberdade clamo Jesus. Jesus quer declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança é liberdade, como Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida.
destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declaro pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre tua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare mais uma vez. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Amém. Amém. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Acho que não tinha louvor melhor para a gente encerrar, né? Eu vou ler esse último texto que está lá no livro O Desejado das Nações, que fala assim: o Salvador conhece todas as provações pelas quais passamos. Ele vê cada lágrima, ouve cada suspiro. Nada nos atinge sem que antes passe por Deus. Deus se importa com as suas lágrimas. Deus se importa com a sua angústia. Deus se importa com a sua dor. E isso fica tão claro como a luz do dia. E sabendo disso, ele veio para esse mundo para acabar com a maldade, para acabar com o pecado, para acabar com a morte. E ele fez isso lá na cruz. Jesus preparou algo especial. E lá, no Santo dos Santos, diante da presença do Senhor, ele clama pelo seu nome. Sabe aquela pessoa que você está orando? Sabe aquela causa que você tanto clama a Deus? É lá, diante do trono do Senhor, que ele mostra as suas mãos com os cravos dos pregos, e ele diz: eu morri por ele,
Eu lutei por ele. E ele clama: meu sangue, meu sangue, meu sangue. Não pare de orar. Sabe essa pessoa que talvez não tem mais jeito na sua visão? Para Deus tem. Porque para Deus nada é impossível. E essa noite tão especial, sábado, na celebração da vida, o Rei da Glória nos convida para confiar nele e depender dele. Porque a história está se cumprindo. E dentro de pouco tempo, aquele que prometeu vir, virá. E ele vai nos levar para o melhor lugar do mundo. Amém? Querido Deus, que essa noite, Pai, possamos confiar na Tua direção. Possamos depender de Ti para tudo. Nos dê um sábado deleitoso na Tua presença. Que o Senhor renove, Pai, a nossa fé. Restaure a nossa fé. Aquilo que nos impede, Pai, essas correntes que nos bloqueiam, que não permite que venhamos estar na Tua presença, que hoje caiam todas por terra. E que a aflição que alguém está passando, essa noite eu não sei os corações, mas Tu sabes, se Tu está colocando isso na minha boca, é para que os Teus filhos possam confiar. Ore a Deus, confia nele, pois está escrito, e o mais Ele fará. Nos leve em paz para casa, em segurança, Senhor Deus, no doce nome de Jesus, amém. Pedi para que o pessoal fique aqui, vocês fiquem aqui, o Clebs vai vir agora, nós temos como fala, né, um mimo para vocês. Som. Peço à igreja que demore um minuto, por favor. Gostaria também de chamar aqui a mãe Irajane. Irajane, mãe, vem, faz favor também. A igreja adventista de Lagoa da Canoa tem um mimo especial para vocês. Hoje foi transmitida a mensagem, foi excepcional, mas foi maravilhoso também a mensagem transmitida pelo louvor. Quero dizer a vocês que, através do louvor, ela pode impactar a vida extraordinariamente. E Deus abençoa vocês tremendamente com o dom do canto, o dom da voz. Quero dizer para vocês que vocês são especial para Deus e especial para nós também. E esse daqui segura aqui, por favor. Esse daqui é o presente. Que Deus abençoe a sua vida. Cada vez que você olhar para esse presente, lembra o quanto Deus te ama. Que Deus abençoe a todos. Amém?